Oi, turma! Aqui é a professora Amanda. Essa é a segunda aula sobre Roma Antiga e nessa aula nós vamos falar sobre o período imperial romano, sua crise e a queda do Império Romano do Ocidente. Então vamos lá? Bem, na aula passada, se você ainda não assistiu o vídeo, assista. Nós estudamos sobre a monarquia romana e o seu período republicano, de como a sociedade romana estava dividida, quais eram os grupos mais poderosos, que eram dos patrícios, os direitos que os plebeus conquistaram ao longo do tempo, e o início da expansão de um território, né, de uma Roma que viria a se transformar num grande império durante aquele período. Bem, a gente terminou a aula passada falando sobre o começo da crise do período republicano. Agora a gente vai falar sobre os chamados triunviratos, que foram exatamente o que deram a transição do período republicano para o período imperial. Bem, como nós vimos, o exército começou a ganhar muito poder com as suas conquistas e expansões territoriais. Ele começou a se profissionalizar, a pagar salário pelos serviços militares, que se chamava soldo, daí o nome que veio soldados, e a se fortalecer politicamente. Ou seja, essa classe de generais militares estava começando a rivalizar em poder com o Senado, que era o grupo mais poderoso do período republicano. Esses generais do exército começaram a ambicionar o poder, usando do prestígio que conseguiram através das batalhas, das suas vitórias, e eles também queriam conseguir cargos importantes dentro do império, dentro de Roma, como por exemplo o cargo de cônsul. Júlio César foi uma figura importantíssima na história romana, e ele, como ditador e líder do exército, abriu caminho para o fim do período republicano e início do período imperial. Ele fez parte do primeiro triunvirato, que é esse que vocês estão vendo na tela de vocês, em que existiam três poderes, três governantes, ainda no período republicano: César, Pompeu e Crasso. Entre os feitos de Júlio César foi a expansão considerável do território romano naquele período. Uma frase ficou muito famosa atribuída a ele: vim, vi e venci. Ele se tornou tão poderoso que acabou desafiando as regras do próprio Senado naquela república, como quando ele pegou o exército dele e marchou sobre Roma, o que naquele tempo era proibido. E nessa disputa de poder dentro desse triunvirato contra Pompeu e Crasso, ele acaba prevalecendo, toma o poder para si e vira um ditador vitalício. O envolvimento de Júlio César com Cleópatra do Egito ficou muito famoso na nossa história e deu origem a alguns filmes. Dessa relação, inclusive, irá nascer um futuro faraó. Porém, Júlio César, mesmo tão poderoso, acabou sendo assassinado por um de seus homens de confiança, Brutus. Assim, nós finalizamos o primeiro triunvirato e começa o segundo triunvirato, formado por outros três representantes importantes da sociedade romana: Marco Antônio, Lépido e Caio Otávio. Caio Otávio começa a se destacar por ter um parentesco com Júlio César, que já não era mais vivo, mas que era exaltado como uma divindade dentro de Roma, de tanto respeito que as pessoas tinham por ele. E ele, inclusive, passa a se autonomear de César. Caio César, que estava ganhando muita popularidade, adotou uma política defensiva de proteção das fronteiras. Esse período da nossa história, no período da história romana, ficou conhecido como o período de paz romana, porque foi um período em que não houve grandes expansões territoriais, em que eles não invadiram outros territórios, o que fez com que esse período também não houvesse muitas guerras, fosse um período de paz. E ele acaba concentrando muitos poderes em suas mãos e adota o nome de Augusto quando, enfim, ele vira um imperador e se transforma no primeiro imperador do Império Romano. O que significava virar um imperador no Império Romano? O imperador, ele concentrava todos os poderes em suas mãos. Todos aqueles cargos que existiam no período da República Romana, como o cargo de censor, como o cargo de pretor, todos passavam a se concentrar na mão do imperador, que era vitalício, ou seja, para a vida toda. E ele, quando saísse, poderia indicar uma outra pessoa para ocupar o seu cargo. Vamos deixar claro
que mesmo existindo o imperador e mesmo o Senado perdendo poder, pois já não eram mais uma república, o Senado continuava existindo com seus homens poderosos formados por patrícios. Esse período da história é chamado de Alto Império Romano, pois foi um período onde houve muitas construções de belas cidades em Roma, edifícios públicos, aquedutos, que são transportes de águas para dentro da cidade, construção de redes de esgotos. A cidade romana era realmente belíssima e muito desenvolvida para a época. Bem, outros imperadores passaram pelo poder, como Tibério, Calígula, que ficou conhecido por suas extravagâncias como nomear o seu cavalo para um cargo no Senado, Nero, que ficou conhecido por estimular espetáculos circenses, e muitos lhe atribuem o início do martírio dos cristãos no Coliseu, quando os cristãos eram jogados às feras para a diversão do povo. Foram muitos séculos de prosperidade para o Império Romano, até que no século II depois de Cristo ele começa a entrar em crise. A gente chama esse período da crise do Império Romano de Baixo Império. Veja, a economia romana era baseada na escravidão. Os produtores agrícolas eram pessoas que eram escravas capturadas de outros territórios que eram invadidos por Roma. Eles que produziam as mercadorias e a agricultura para sustentar o Império Romano. Porém, nesse período, houve uma diminuição das conquistas territoriais. Roma estava muito grande, já não conseguia lidar com as suas fronteiras. Existia uma troca muito grande de imperadores, que acabavam um assassinando ao outro para poder tomar o poder. Era um clima de instabilidade política. E essa diminuição territorial, de invasões, de guerras, também diminuía o número de escravos. Ora, se os meus escravos vinham da guerra, quando as guerras diminuem e a expansão diminui, eu tenho menos escravos. E se eles que trabalham na economia, eu começo a ter uma crise econômica quando começam a faltar os escravos para trabalhar em Roma. Para tentar suprir essa necessidade de mão de obra, Roma vai começar a soltar várias leis que prendiam o camponês à terra, criando uma tendência de ruralização da economia, prendendo o pequeno trabalhador livre à terra, e assim ele também poderia cobrar mais imposto desse trabalhador. A verdade é que a crise da mão de obra escrava abalaria profundamente a economia romana, mas outra coisa também vai abalar a economia romana, que é a disseminação do cristianismo. Vamos ver mais organizado aqui na nossa tela os motivos que levaram à decadência, queda do Império Romano? Houve uma crise econômica e política, muita corrupção dentro da política romana, muita troca de imperador, muita ambição. Houve a retirada dos recursos do exército romano, que começaram a perder prestígio. Como eu acabei de falar para vocês, o fim das conquistas territoriais também diminuíram os escravos, as riquezas, as terras em que eles iam produzir. Houve uma queda da produção agrícola por falta de escravos para trabalhar. Dessa forma, houve também uma diminuição de impostos. Além disso, Roma começou a ser invadida por outros povos. Primeiro, de forma pacífica, depois eles começaram a fazer ataques sucessivos às fronteiras romanas. E em 395 d.C., Teodósio, um dos imperadores romanos, acaba dividindo Roma em duas partes. A do Oriente, onde hoje pega o território que fica a Europa, que a capital... Desculpa, a do Oriente, onde hoje fica a região onde fica o Oriente Médio, onde a capital era em Constantinopla, e a do Ocidente, aí sim, onde hoje fica a Europa, com a capital em Roma. Era uma tentativa de fazer com que o Império Romano não se autodestruísse. Aqui uma imagem para vocês entenderem do que eu estou falando. Essa divisão que houve entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Esse daqui vai ser o primeiro que vai cair, o do Ocidente. O do Oriente vai durar aí mais uns 1000 anos. E o legado que nós temos do Império Romano? Bem, nós temos, por exemplo, o cristianismo, que é um legado que nós recebemos de Roma. Como eu comentei com vocês, o cristianismo ele vai surgir durante o Império Romano, no período de Roma, e as suas crenças, que eram crenças contrárias ao politeísmo romano, que acreditava em vários deuses, eram uma ameaça à religião oficial e ao próprio império, pois o poder do imperador ele estava diretamente ligado
ao poder dos deuses, era de lá que o poder do imperador vinha. E no cristianismo não havia essa crença em vários deuses, era apenas a crença em um único Deus maior. Então os cristãos, durante muito período da história romana, eles vão ser extremamente perseguidos, vão ser jogados aos leões, serem comidos, perseguidos, presos, açoitados. E acaba, durante o Baixo Império Romano, no período de crise, sendo autorizado, depois que os cristãos exerçam sua religião, e mais à frente vira a religião oficial de Roma, com a Igreja Católica Apostólica Romana. Herdamos também o direito romano. A nossa base jurídica atual é baseada no direito romano. Eles tinham as organizações políticas muito bem feitas, essa coisa de advogado, livre-arbítrio, direito civil, tudo isso nós herdamos da política romana. No campo das artes, nós tivemos uma imensa contribuição na pintura, escultura, arquitetura, até a nossa língua deriva do latim, que é o português, que a língua mãe é o latim, assim como o espanhol, o italiano e o francês. A verdade é que Roma vai entrar numa forte crise e, por sua grandiosidade, corrupção, falta de organização, ela cai e os bárbaros vão invadir o território. Quem eram esses bárbaros? Eram os povos que viviam nos limites do império e não falavam latim, como os germânicos, os eslavos, tátaro-mongóis, povos que viviam em volta da região romana. Hoje a gente tem uma ideia de bárbaro como se fosse uma pessoa sem civilização, né? Uma pessoa grossa, rude. Ideia essa que nós herdamos de Roma. Quando, na verdade, na época, bárbaro era aquele que não era romano, certo? Chegamos ao fim do conteúdo de Império Romano. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho.